Naquele ano de 2016, a Chapecoense vivia uma de suas melhores fases no futebol. O time conquistava uma inédita classificação para disputar a final da Sul-Americana. No entanto, um desastre aéreo fez com que o sonho e a vida de quase todos a bordo terminasse de forma trágica. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. Eu me chamo Roberto Barreto e hoje vou te contar em detalhes tudo o que aconteceu naquele dia. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se para nos ajudar a crescer. Após uma classificação histórica, a equipe da Chapecoense deveria disputar a final da Copa Sul-Americana contra os colombianos do Atlético Nacional no dia 30 de novembro daquele ano, depois de uma campanha surpreendente que chamou a atenção do Brasil inteiro. O primeiro confronto seria em Medellín, na Colômbia, e para isso, o clube fretou uma aeronave de modelo Avro RJ-85 da companhia Lamia. A aeronave em questão obtinha o prefixo Charlie Papa 2933 e fez seu primeiro voo no ano de 1999 em posse da companhia Mesaba Airlines. Em 2007, passou a ser operado pela companhia irlandesa CityJet e, por fim, no ano de 2013, passou a operar pela Lamia. Essa aeronave é lembrada por muitas autoridades da aviação como o jato civil de maior sucesso já construído pelos britânicos. A aeronave em questão obtinha mais de 21 mil horas e mais de 19 mil ciclos entre pousos e decolagens antes do fatídico dia do acidente. A viagem que levaria a delegação da Chapecoense, jornalistas e convidados até a Colômbia teve início em 28 de novembro de 2016. E desde o princípio as coisas já não deram muito certo. Isso porque, ainda em território brasileiro, a equipe tentou fazer com que o voo saísse do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e fosse diretamente para a cidade de Medellín, na Colômbia. No entanto, o pedido não foi autorizado pela ANAC, devido a uma legislação vigente, onde voos fretados só podem realizar voos internacionais, sendo por companhias que estejam sediadas na origem ou no destino do voo. E os planos precisaram ser alterados. Com isso, a delegação viajou de Guarulhos até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em um voo comercial realizado pela empresa BOA. Já em terras bolivianas, todos embarcaram no RJ-85 da Lamia, onde seria realizado o restante do trajeto até o território colombiano. No comando daquele voo estava o piloto Miguel Quiroga, de 36 anos de idade, com uma experiência total de mais de 6.600 horas de voo. Miguel era um ex-piloto da Força Aérea Boliviana. Ele acumulou experiência em várias companhias do país, até se tornar um dos sócios da Lamia. O copiloto era Fernando Goitia, de 47 anos de idade. E assim como o comandante do voo, Fernando recebeu treinamento na Força Aérea Boliviana e já tinha mais de 20 anos de experiência na aeronáutica. Até aquele fatídico dia, ele obtinha mais de 6.900 horas de voo, além de 1.400 horas apenas em modelos RJ-85. Além dos pilotos, estavam a bordo a jovem piloto Cizi Arias, o piloto Romeu David, 5 tripulantes e 68 passageiros, entre os quais atletas, dirigentes e diretores da equipe, jornalistas e outros convidados. Às 17 horas e 18 minutos do horário local, a aeronave decolava da pista 34 do Aeroporto Internacional de Viru Viru, com destino ao Aeroporto Internacional José Maria Córdova, em Rio Negro. O plano correto era realizar uma escala em Bogotá, para que dali a aeronave pudesse ser reabastecida para o último trecho da rota, que seria na Colômbia. No entanto,
os pilotos começaram a fazer cálculos da quantidade de combustível, com a hipótese de não realizar o abastecimento e seguir direto para o aeroporto de Rio Negro. Lembrando que na aviação, o correto é uma aeronave chegar em seu destino com uma certa quantidade de combustível sobrando, e não no limite, já que imprevistos acontecem. Visando as dificuldades financeiras que a Lamia estava enfrentando, um reabastecimento naquele momento ficaria muito caro para a empresa, e o piloto decidiu seguir viagem. Um fato realmente curioso é que o piloto já havia realizado esse tipo de prática em outros voos, com combustível nos limites. Entretanto, dessa vez, essa irresponsabilidade custaria a vida de quase todos a bordo daquela aeronave. Com os níveis do combustível baixo, os pilotos solicitaram autorização para pouso. No entanto, o controle de tráfego aéreo o colocaram em espera, devido a uma solicitação de emergência de outra aeronave. E foi aí que as coisas pioraram. Passados alguns minutos, por volta das 21h53 do horário local, o piloto da Lamia fez contato com a torre, indicando que havia percebido alguns problemas elétricos na aeronave. E logo em seguida, declarou situação de emergência. Damos prioridad para la aproximación, señorita, se nos ha presentado un problema de combustible. Siendo solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problemas de combustible, ¿correcto? ¿Masivo? India 2933 solicita vectores para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo efectuando la aproximación y adicional están efectuando la revisión de pista. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación Lima-India? Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. Señorita, Lima-India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Pista libre y operable, lluvia sobre la estación Lima-India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde de Río Negro. No lo tengo con la altitud Lima-India. 9.000 pies, señorita. Vectores. Usted está a 8.2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? Se os pilotos da Lamia solicitassem de imediato um Mayday, informando que estavam sem combustível, o voo teria também uma prioridade para pouso e não ficariam em espera, pousando logo em seguida após a outra aeronave. E a história desse voo seria completamente diferente. Pouco tempo depois, ficou claro que alguma coisa havia acontecido com o jato boliviano que levava a delegação da equipe catarinense e não demorou muito para que as autoridades percebessem que o jato havia desaparecido na região onde fica o Monte Cerro El Gordo, com 2.600 metros de altitude. Diversos helicópteros foram enviados até o local, mas a forte névoa que se formava na região dificultava bastante as buscas realizadas pela Força Aérea da Colômbia. Algumas horas depois, as notícias sobre o acidente já chegavam nas redações e o Brasil inteiro entrou em choque, assim como o resto do mundo. O lateral, Alan Ruschel, foi o primeiro sobrevivente a ser resgatado e levado para o hospital, seguido pelo goleiro Jackson Follman, o zagueiro Neto, o jornalista Rafael Renzel, a comissária de bordo Ximena Soares e o técnico de voo Erwin Tumiri. Infelizmente, as outras 71 pessoas que estavam a bordo não conseguiram escapar com vida desse trágico acidente. Logo após o acidente, uma extensa e demorada investigação foi lançada pelas autoridades colombianas, contando também com o apoio de técnicos britânicos da fabricante do avião. O CENIPA também foi convidado pela Aeronáutica Civil da Colômbia para fazer parte dos trabalhos, junto com a Polícia Federal Brasileira. De forma resumida, o relatório final indicou que o acidente ocorreu, entre outras coisas,
por conta de planejamento e execução de voo inadequados, principalmente no que diz respeito à quantidade de combustível que foi abastecida na aeronave. Em condições adequadas, um voo internacional deste tipo precisaria levar em conta uma quantidade de combustível reserva, bem como uma quantidade de contingência e outra destinada para o momento do pouso. Justamente por conta da falta de combustível, a aeronave precisou realizar uma descida em padrão de espera, durante a qual os 4 motores acabaram sendo desligados de forma sequencial. Os responsáveis pela investigação apontaram também que as decisões tomadas pela tripulação e a falta de obediência aos protocolos de segurança operacional contribuíram para o desfecho trágico daquele acidente. Entre outras coisas, o documento aponta que a tripulação estava ciente do baixo nível de combustível e, mesmo assim, optou por continuar voando, em vez de procurar um pouso de emergência para resolver a situação. Em 29 de novembro de 2016, a Direção-Geral de Aeronáutica Civil da Bolívia suspendeu a autorização da LAMIA, impedindo que a empresa continuasse operando. O mundo inteiro se sensibilizou com a história do acidente, prestando uma série de homenagens aos dirigentes, jogadores, jornalistas e demais vítimas dessa tragédia. O Atlético Nacional, clube contra o qual os catarinenses disputariam o título da Sul-Americana, imediatamente renunciou à competição e entregaram a faixa de campeão para a Chapecoense, em um ato de solidariedade. Nós do canal Realmente Curioso lamentamos profundamente que as decisões equivocadas da tripulação tenham ocasionado uma tragédia desta magnitude. E só nos resta esperar que as autoridades possam cada vez mais evoluir no sentido de evitar esse tipo de situação. Com as nossas mais sinceras condolências por todas as vidas perdidas no voo LAMIA 2933, o vídeo de hoje vai chegando ao fim. Mas antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Aqui do lado, deixo o vídeo onde eu conto o desastre do voo Varig 810. Te espero lá.